Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo que está mais uma vez conosco, preparado para louvar ao Senhor e receber as bênçãos da palavra de Deus. Você é muito bem-vindo a mais este nosso culto online, mas Deus está presente em nossa vida, na sua casa, na sua vida, te abençoando e te trazendo o prazer da adoração a Deus, não importa onde quer que seja. Que este culto seja de bênçãos, que você sinta a presença do Senhor ao seu lado. Assim como estamos, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um culto. Nós te pedimos a tua presença, que teu Santo Espírito visite cada lar, de todas as pessoas que estão assistindo essa live. Fica, ó Deus, também com cada um que está participando. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E não tem bênção maior do que louvar ao Senhor. E louvar ao Senhor é o que nos dá força para continuar a nossa jornada, certos de que Ele está conosco. E hoje, para louvar a Deus, aqui pertinho de nós e pertinho de você também, através da câmera, temos uma equipe muito especial. Ao meu lado, meu esposo, o Joel, estamos sempre aqui louvando a Deus. Aqui nós temos a Ana Paula, ela é da igreja lá do Morada do Sol 2, está aqui feliz para o Senhor. Da Central está aqui nos auxiliando hoje como tenor do grupo. E o nosso sempre pianista Marcelo Freitas, que jamais diz não para louvar ao Senhor. Então, que Deus nos use aqui, que você cante aí onde você está. Não importa se está sozinho, se está com a família, louve ao Senhor, porque Ele é digno de todo o nosso louvor. E uma das coisas que nós temos sempre a agradecer são as bênçãos, as grandes e as pequenas. Aquelas que parece que ninguém vê, aquelas que você só tem o prazer de acordar mais um dia, o prazer de ter o alimento, são bênçãos do dia a dia. E Deus nos dá chuva de bênçãos. E nossa fé nele faz com que sejamos gratos pelas bênçãos que temos e pelas que virão. Louvemos ao Senhor. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Sim, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graças do céu obterão. Sim, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor. Dá-nos agora o bom fruto desta promessa de amor. Sim, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Sim, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Amém? Digam amém bem forte, porque se você crê que o nosso Deus traz chuvas de bênçãos, você diz amém, Senhor, assim seja na minha vida. E uma das maiores bênçãos que Deus nos deu foi a libertação do fardo do pecado. Quantas vezes nós nos vimos angustiados por sermos pecadores, por errarmos. E aí nós vamos a Cristo e Ele nos toca. E quando Ele nos toca,
Ele nos traz transformação, Ele devolve a alegria, devolve a vida, tira o fardo do pecado que há em nós, e assim nós temos paz, a verdadeira paz do perdão. Que Cristo te toque com essa canção, louve e diga que quando Cristo te toca, nada mais resiste. Tocou-me, o meu Jesus tocou-me. Preso por imenso fardo de pecado e de temor, foi que Cristo então tocou-me, e assim não sou mais tal pecador. Tocou-me, sim, tocou-me. Oh, quanta paz no coração. Fui transformado em novo sou, e hoje eu tenho salvação. Desde que encontrei meu mestre, sinto paz, prazer sem par. Meus louvores ergo a Cristo, seu nome a todos vou proclamar. Tocou-me, sim, tocou-me. Oh, quanta paz no coração. Fui transformado em novo sou, e hoje eu tenho salvação. Nestes tempos difíceis, nós temos buscado entender muitas razões de angústias que nos cercam. Tantos pedidos chegam a nós, pedindo: ore pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu irmão, ele está doente. Isso dessa doença atual e tantas outras. Muitas pessoas clamam pela cura. Deus diz na sua palavra que quem o busca, Ele não vai lançar fora. Tantas histórias maravilhosas de pessoas que tiveram fé e apenas pela palavra do Senhor foram curadas, apenas pelo toque em suas vestes, receberam total libertação da doença e do pecado. Por isso nós hoje vamos clamar. Eu não sei o que você está passando, se você está adoecido, se você está espiritualmente quase morto, mas vamos clamar ao nosso Deus: Senhor, me cura. Eu sei que Tu podes, Senhor. Aumenta a minha fé, me cura, me liberta, que eu seja purificado por Ti. Me cura, Senhor. É tudo que nós pedimos. Me cura, Senhor. Não preciso que Tu venhas à minha casa, só preciso que Tu digas uma palavra. Não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que Tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que Tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar.
Manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor. Me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Em teu manto me agarro e recebo poder. Por tua ordem me liberto, correntes não vão me prender. Toca agora os meus olhos, por teu barro curador. Chama agora o meu nome, me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Amém. Obrigada, Senhor, por ouvires a nossa prece. Estamos em tuas mãos. Amém. Que bom que você está aqui conosco para ouvir da palavra de Deus. Saiba que Jesus Cristo, Ele está aí com você. Que o Espírito Santo é o maior interessado em chegar ao seu coração e à sua mente para transformar, para trazer a verdadeira cura. Hoje, nós estamos aqui com o propósito de, mais uma vez, enaltecer a palavra de Deus. E que essa palavra de Deus, ela possa chegar ao seu coração. E que ela seja tão viva, tão rica e tão eficaz para trazer a cura que nós tanto precisamos. E é sobre isso que nós vamos estudar essa noite. Vamos estudar sobre esse Jesus que cura, o Jesus que está interessado na cura da humanidade. Sabemos que desde o início do princípio da criação desse mundo, quando Deus idealizou e pensou para o ser humano um viver com plenitude, um viver com alegria e uma vida abundante de felicidade, esse foi o plano original de Deus. E lá, no início, quando Ele nos criou à sua imagem e à sua semelhança. E agora, nós sendo criados à imagem e semelhança de Deus, o plano era que nós pudéssemos a cada dia continuar crescendo em graça diante desse Deus maravilhoso e aprendendo dEle e tendo sempre saúde vitalizante para vivermos eternamente. Mas sabemos que aconteceu da entrada do vírus do pecado nesse mundo. E quando entrou o pecado nesse mundo, lá no início, com Adão e Eva, então nós fomos contaminados e essa imagem e semelhança de Deus foi desfigurada, ou estamos a cada tempo que se passa, estamos perdendo um pouco daquilo que Deus sonhou e idealizou para cada um de nós. E hoje, tristemente, nós estamos sim, quase que a imagem e semelhança do inimigo de Deus, daquele que enganou Adão e Eva,
e por isso agora estamos muito parecidos com esse inimigo de Deus. E é isso que diz lá em Romanos. Romanos, no capítulo 3, no verso 9, fala que nós estamos debaixo desse pecado, que não há um justo sequer aqui nessa terra, que todos nós nos extraviamos e não há temor de Deus. O nosso coração é corrupto, constantemente tendencioso para fazer o mal e para praticar o pecado. Satanás, ele tomou então um lugar no nosso coração e, tristemente, muitas vezes, nós nos parecemos mais com a imagem e semelhança do inimigo de Deus do que a imagem e semelhança de Deus. Mas, felizmente, o plano para a redenção, o plano para o resgate, ele aconteceu. E Jesus, ele veio a essa terra para esse propósito. Abra aí a sua Bíblia no livro de Mateus, o Evangelho de São Mateus, no capítulo 4. E no verso 23, vai falar daquilo que Jesus veio fazer aqui nesse mundo e como que ele viveu aqui nesse mundo. Mateus capítulo 4, verso 23, começa dizendo assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando de toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. E sua fama agora correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E o que Jesus fez? Ele os curou. Jesus Cristo curou aqueles que eram trazidos até Ele. Em outra forma que nós poderíamos olhar, Jesus, quando Ele veio aqui, Ele quis mostrar que Ele veio para trazer a cura. Não somente a cura física, como vimos aqui nesses textos, mas também a cura espiritual. Jesus Cristo viveu curando. E sempre quando Ele estava para ensinar o Evangelho, para pregar o Evangelho, para doutrinar ali aqueles que estavam, em especial os discípulos dele, sempre aparecia alguém que estava enfermo, alguém que estava doente, para que ele pudesse então parar o ensinamento, e agora ele aproveitava aquelas oportunidades para curar essas pessoas. Jesus Cristo, ele veio para nos trazer a cura. Mas o texto que nós vamos estudar hoje é uma dessas tantas curas que Jesus fez aqui nos evangelhos. E eu quero que você agora abra sua Bíblia aí no livro de Marcos, no capítulo 9. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui em Marcos, o capítulo 9, e a partir do verso 14, o verso 17 aqui, nós vamos ler então. Marcos capítulo 9, verso 17. Nesse momento, feche os seus olhos e nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nesse momento a Tua palavra já está aberta e nós pedimos que o Espírito Santo que nos trouxe até nesse momento e trouxe os seus filhinhos também ao redor do Tocantins, do Brasil e de outros lugares para ouvir esta mensagem que vem do céu. Eu sou falho, limitado, pecador, cheio de defeitos. Mas felizmente a Tua palavra, ela é viva, rica e eficaz. Por isso que a Tua palavra nesse momento seja exaltada. Que este milagre que o Senhor realizou nesse momento que vamos estudar, que sirva para edificação, para transformação desses que estão assistindo nesse momento. Mas acima de tudo, que sirva para salvação. E em nome e por amor de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Amém. Contextualizando, o Evangelho de São Marcos, que nós vamos estudar agora, esse livro, ele foi um dos primeiros livros escritos por meio ali de 54, 57 a 59, na verdade, depois de Cristo. E aqui, dentro do contexto, mostra algo que aconteceu com uma família, com um pai e um filho. E agora, dentro aqui da história, aparecem alguns personagens interessantes. Para você ter uma ideia, dos personagens envolvidos nessa história que nós vamos contar aqui agora, havia uma numerosa multidão. Tinha muitas pessoas ali, e dentro dessas numerosa multidão, havia também os escribas, que sempre estavam próximos ali de Jesus, ou próximos dos discípulos de Jesus. Juntamente dos escribas e dessa multidão, havia, logicamente, os discípulos de Jesus. Mas, dali do meio daquela multidão, havia um pai e um filho. E esse pai e esse filho é o do que nós vamos contar a história nessa noite. Mas junto desse pai e desse filho que era mudo, havia também um espírito imundo. Satanás estava ali também no meio, mas estava também Jesus. Contextualizando agora e entendendo um pouco da história, convido você então a ler a partir do verso 14, que diz assim:
capítulo 9 de Marcos, verso 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram então numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele, Jesus, interpelou os escribas. O que vocês estão discutindo aí com eles? No caso, com os discípulos. E um, dentre a multidão, respondeu: Mestre, eu trouxe-te aqui, eu trouxe-te meu filho, que é possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele agora espuma e rilha os dentes e vai defiando. Roguei a teus discípulos que aqui estão, que o expelissem esse demônio. E eles não puderam fazer isso. Então Jesus disse: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei então esse menino. E trouxeram-lhe. Quando esse menino viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo esse menino agora por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde a infância, respondeu o pai daquele menino. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que respondeu Jesus e disse: se podes, tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me então na minha falta de fé. Agora, vendo Jesus aquela multidão que concorria, repreendeu agora aquele espírito imundo e disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E agora, ele clamando e agitando-o muito, saiu deixando como se estivesse morto. E a ponto de muitos dizerem então, morreu. Mas Jesus agora toma aquele menino pela mão e o ergueu e agora se levantou. E quando entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Respondeu-lhe então: esta casta não pode sair senão por meio de oração, e entre colchetes e jejum. É sim uma história muito, mas muito impressionante. Se trouxéssemos para os dias de hoje, imagine você diante de uma multidão, e ali naquela multidão havia algumas pessoas interessadas em interpelar os discípulos de Jesus, e eu e você somos discípulos de Jesus, e a primeira pergunta que os discípulos fazem, ou aquele escriba faz, é por que aqueles discípulos não conseguiam expulsar demônios? Se nós conhecermos a história, nós sabemos que esses discípulos, em outros momentos, já haviam expulsado demônios. E aqui, então, nós podemos aprender muitas lições do que acabamos de ver dessa história. Mas a primeira vem aqui do verso 17. E no verso 17, este homem que estava ali dentre a multidão, ele que chegou em Jesus. E agora esse homem diz, e um dentre a multidão respondeu: mestre, eu trouxe o meu filho, que esse meu filho é possesso de um espírito mudo. Este homem, este pai, ele chama Jesus de mestre. Tem algum problema chamar Jesus de mestre? Não. Tem algum problema chamar Jesus de médico dos médicos? Não. Tem algum problema chamar Jesus daquele que realmente é um psicólogo, aquele que é o que cura? Não. Mas o problema é que este homem talvez olhava Jesus como um mestre, como outro mestre qualquer. Um líder religioso, um mestre, um ensinador, um rabi, como era naquela época. Como eu disse, não tinha nenhum problema. Mas aqui tem que ficar algo muito claro para nós entendermos. Jesus Cristo, Ele é Deus. Você tem ido a Jesus enxergando Ele como Deus ou como simplesmente um líder religioso? Ou simplesmente como alguém que pode resolver alguns problemas momentâneos, alguns problemas talvez passageiros? Jesus Cristo é Deus. E de acordo com João capítulo 1, do verso 1 ao 3, diz que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus Cristo estava no princípio com Deus, foi Ele que estava lá quando criou e nos criou a imagem e semelhança dEle. Jesus Cristo é esse Deus Todo-Poderoso, é esse Deus que, de acordo com Isaías capítulo 40, do verso 12 a 15, diz que Ele pega esse planeta Terra e Ele coloca esse planeta em suas mãos. Quem com a concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmo? Esse é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus Mantenedor, é esse Deus que te visita nesta noite.
É este Deus que está interessado em resgatar, em restaurar a imagem e semelhança que Ele fez em nós desde o início. Jesus Cristo é Deus. Não é somente mais um líder, mais um mestre. E se você nesta noite que está assistindo, se você olha para Jesus simplesmente como um grande homem do passado, como um homem que fez a diferença no mundo, como talvez assemelhá-lo a Mahatma Gandhi, ou talvez a Martin Luther King, ou talvez a um outro líder aí, não. Jesus Cristo não é só mais um líder que apareceu. Jesus Cristo é Deus, é o Deus que encarnou em forma de homem. Esse é o Jesus que nós apresentamos essa noite. Mas continua a história dizendo que esse homem, dentre a multidão, trouxe o filho, e agora, no verso 20, diz assim: e então trouxeram-lhe aquele menino. E quando ele viu, quando esse menino olhou para Jesus, quando ele viu Jesus, o que aconteceu? Tristemente, acontece uma cena lamentável. O espírito que estava nele imediatamente o agitou com violência. E caindo ali por terra, revolvia-se, espumando, rilhando ali os dentes. Olha que triste quando alguém está possuído por Satanás. Satanás, ele tem feito com que os filhos de Deus desfigurem a imagem e semelhança que foi criada. E agora, ele quer fazer com que o ser humano esteja realmente no lamaçal do pecado, ou esteja no chão, esteja na lama. E talvez nessa noite eu esteja falando para alguém que está no chão. Alguém que decidiu olhar para Jesus, mas por causa das tribulações, das adversidades da vida, o inimigo ele tem tirado o seu foco de Jesus. E normalmente isso pode acontecer. Quando nós decidimos olhar para Jesus, quando nós decidimos olhar para a palavra de Deus, quando nós decidimos acreditar nesta palavra de Deus e viver pela fé com esta palavra, o inimigo tenta nos tirar o foco. Esse inimigo tenta, então, tirar os nossos olhos de Jesus, para que você não contemple mais e se transforme por aquele que você é contemplado, por aquele que você está contemplando. Nós sabemos que quando nós contemplamos a Jesus, nós somos transformados de novo à imagem e semelhança dele. Quando contemplamos a palavra de Deus, nós somos transformados pela verdade, porque conhecendo a verdade nós somos libertos, libertos da ignorância, libertos do medo, libertos da dor, libertos do sofrimento desse mundo de pecado. Mas Satanás não fica feliz. E ele quer então tirar os nossos olhos de Jesus. E no caso desse menino, ele jogou e lançou essa criança no chão. E agora essa criança espumava e rilhava os dentes. Imagina a cena deplorável e lamentável que estava acontecendo ali. E talvez nessa noite eu esteja falando com alguém que está sofrendo muito com as investidas de Satanás. Escute bem, Jesus Cristo é o único que você pode olhar. Olhe para Jesus, que com Jesus tudo vai acabar bem, como nós já lemos aqui nessa história. Então, olhe para Jesus. Não permita que as coisas luminosas desse mundo tirem os seus olhos de Cristo. Em especial agora, nessa era tão tecnológica, e muitas coisas, e tanto tempo temos tirado, e de verdade temos perdido diante da tela de um celular, da tela de um computador, perdendo tempo com cultura inútil, com aquilo que não edifica, com aquilo que não transforma, com aquilo que não nos faz a imagem e semelhança de Deus. Então, por favor, continue olhando para Jesus, continue pela fé, olhando para aquele que é o autor e consumador desta fé que você professa. Olhe para Jesus. Mas, continuando ainda, no verso 21, mostra algo que talvez na leitura não deu para perceber muito bem. Mas diz assim, perguntou Jesus ao pai desse menino, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? E aí diz que é desde a infância. Desde pequeno esse menino tinha esse problema. Talvez alguns problemas que você tem hoje, talvez já vem desde a infância. Eu não sei como é que foi o seu passado. Eu não sei como é que foi a sua vida. E agora eu quero olhar para você e dizer que, independente do que aconteceu com você no passado, você ainda pode ter uma nova vida. Acredite no poder de Jesus para transformar a sua vida. Muitos problemas que nós trazemos desde a infância e que nós praticamos hoje, de fato, vieram desde a infância. Talvez você pode dizer, não, eu sou assim, agressivo, eu sou meio estúpido. É porque meu pai, desde criança, me tratava assim, e eu fui muito maltratado quando criança, e por isso eu tenho essa personalidade forte e de falar bruto assim. Talvez eu esteja falando para alguém nessa noite que acaricia algum pecado, porque na infância alguém fez algo muito errado com você, e por causa de algum distúrbio, alguma dificuldade que você tem de administrar essas emoções, esse sentimento,
Talvez você foi abusado sexualmente quando criança e agora você carrega as marcas desde criança com tudo isso que está acontecendo com você. Eu quero mais uma vez dizer, Jesus Cristo, Ele pode sim, Ele pode te ajudar. O grande ponto aqui é que fizeram algo com você. Isso é fato. Mas o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você? O que você vai fazer com aquilo que fizeram com você? Vai continuar murmurando, vai continuar reclamando, vai continuar encontrando algum meio de arrumar alguma desculpa para dizer, não, eu sou assim e eu cresci assim e vou morrer assim. Não, você é servo de Cristo. Jesus Cristo te conquistou. Jesus Cristo olhou para você e você olhou para Cristo. E agora você pode ser transformado por Ele. Não permita que as coisas que aconteceram com você desde a infância defina quem você é. Deus te deu livre-arbítrio, te deu poder de decisão para que você possa tomar decisões diferentes daquilo que fizeram com você no passado. Hoje é a oportunidade que Cristo está te dando para ser transformado pelo poder da palavra dEle. E aqui mostra que quando você realmente entende que muitos dos problemas que você tem hoje começaram desde a infância, talvez agora é o momento de você reconhecer que o que fizeram com você na infância não define quem você é hoje. Podem até influenciar, mas não pode definir. Eu vou repetir. O que fizeram com você desde a infância, as coisas ruins que fizeram com você, ou a forma com que você foi criado, isso pode até influenciar no seu caráter, na sua forma de agir, na sua forma de pensar, mas não pode definir quem realmente você é. Porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você é um servo, você é uma filha e um filho de Deus. Portanto, faça como Jesus fez. Seja a imagem e semelhança de Cristo. Continuando ainda, nos próximos versos, no verso 22. E aqui tem algo muito, mas muito forte para mim e para você. Algo realmente muito impactante, porque no verso 22 diz assim, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Espera aí, no início, esse pai havia trazido esse filho dizendo, mestre, o meu filho tem um problema. O problema é do meu filho. Mas agora, depois que ele teve próximo de Jesus, e quando a gente se aproxima de Jesus, a gente começa a enxergar coisas que antes não enxergávamos. Agora, então, esse pai reconhece que o erro, ou o problema não é do filho, o problema é nosso. O problema é meu e do meu filho. Talvez seja porque Cristo falou assim, olha, quando isso está acontecendo? Desde criança. E o pai, então, sentiu um peso de responsabilidade, que talvez algumas coisas estavam acontecendo com aquele menino, por causa, talvez, da negligência dele. Mas aqui vem uma mensagem importante. O problema é de todos nós. Quando se trata de pecado, meu irmão e minha irmã, quando se trata de pecado, o problema não é dele. O problema não é só meu, o problema é de todos nós. Todos nós estamos no mesmo pé de igualdade. Todos nós somos pecadores. Todos nós necessitamos da graça de Cristo. Então, o que eu faço quando eu olho para uma pessoa e vejo que ela está praticando algo errado? O meu papel não é de julgar, porque temos um justo juiz, de acordo com Eclesiastes, capítulo 12, diz que Deus vai trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más, até aquelas que estão escondidas. Já temos um justo juiz. Então, quando eu olho para alguém que pratica o pecado ou que faz algo errado, o meu olhar para ele não é um olhar de juiz, porque já temos um justo juiz. Não é seu papel julgar as pessoas, mas também não é o nosso papel acusar essas pessoas, porque já temos um acusador, Satanás, o demônio. Ele é o acusador dos nossos irmãos. Então, quando nós olhamos para alguém que pecou, que caiu, que está em erro, o nosso papel não é acusar, não é apontar. Qual que é o nosso papel? O nosso papel é nos assemelhar a ele, dizer, também sou pecador. O erro que você cometeu hoje só é diferente do erro que eu cometi ontem ou talvez cometerei amanhã. Então, estamos no mesmo pé de igualdade. Aqui nos chama para um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia, ser realmente aquele altruísmo, o amor altruísta, o amor de compaixão, de se colocar no lugar do outro. Eu e você estamos no mesmo pé de igualdade, e foi isso que esse pai reconheceu. Se puder, ajuda-nos, o problema é nosso, o problema não é só do meu filho, o problema não é só do seu filho que está afastado da igreja, o problema é nosso. Sabe, vivendo nesse mundo turbulento, onde tantos conflitos têm existido, entre marido e esposa, entre filhos e pais,
E talvez eu esteja falando para alguém aqui nessa noite, e certamente estou, que agora os filhos não estão mais nos caminhos do Senhor. O problema é nosso, logicamente. E você tem orado para esse filho voltar. Acredite que Jesus pode resgatar esse seu filho. Reconheça que nós estamos no mesmo pé de igualdade. Seu filho está em pecado, a acusação talvez não seja o melhor caminho. Ser juiz não é o melhor caminho. É amar incondicionalmente esse filho. E quando diz amor incondicional, é isso, não colocar condições. Olha, meu filho, eu vou te amar só se você fizer isso e isso. Não, não é assim que Deus faz conosco. Romanos, no capítulo 5, no verso 8, diz isso, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, praticando delitos, praticando pecado. E esse é um exemplo que eu e você temos que ter. Desse amor incondicional que Cristo tem por mim e por você, é o mesmo amor incondicional que nós temos que ter pelos outros. O problema do pecado é nosso, é de todos nós o problema do pecado. E aqui eu quero compartilhar com você que existe pelo menos 2 pensamentos quando nós tratamos sobre o pecado. Na primeira parte trata sobre a tentação. E a tentação é onde Satanás diz assim para você, olha, eu coloco aqui diante de você uma bandeja com vários tipos de coisas que você pode fazer de errado. Porque afinal, todos nós estamos aqui aflitos, estamos aqui nessa dificuldade, e você fica aí tentando guardar esse sábado, se guardar como pureza só para depois do casamento. Olha, é só você que está aí, você está sozinho. Na tentação, Satanás diz que você está só. Quando ele te tenta, ele fala, olha, você está sozinho. Não tem ninguém sofrendo com você. É só você que está aí perdendo emprego por causa de sábado. É só você que está aí nessa sua vida medíocre por causa de não ousar um pouco mais e usar só uma mentirinha. Agora nesse mundo aí onde todo mundo mente muito, mente um pouquinho. Então você está sozinho. Na tentação, Satanás diz isso. Mas sabe o que ele muda o discurso dele? Quando a gente cai. Quando a gente cede à tentação, cai em pecado, e aí então esse Satanás olha para a gente e fala assim, você pecou. E agora que você caiu em pecado, ele muda o discurso e diz que não se preocupe, pois você não está sozinho. Olha quantas outras pessoas pecaram também, olha quantas outras pessoas caíram, olha o pecado do outro, é muito maior do que o seu pecado, olha o problema do outro, é muito maior do que o seu problema, então você não está só. Muito cuidado com as artimanhas de Satanás quando se trata de pecado. É fato, todos nós somos pecadores e estamos no mesmo pé de igualdade. Mas muito cuidado quando Satanás sugere essas coisas de que você pecou, mas não se preocupe, é só um pecadinho e outros pecaram um pecado maior. Não vá nesse discurso de Satanás. E eu já estou indo para a parte final, no verso 25, que diz assim, o verso 25 diz que vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo? O pai disse que era espírito mudo, e Jesus fala espírito mudo e surdo. É Jesus que conhece realmente o nosso problema. Ele sabe profundamente aonde está o seu problema. Ele sabe onde você mora, sabe quem mora com você, sabe da sua dificuldade, sabe das suas dores e sabe dos seus sofrimentos. Ele sabe o real problema que você tem. Por isso, cada dia se aproxime mais de Cristo, porque Ele está interessado em te ajudar. Ele está interessado em te salvar. Ele está interessado em te curar. E essa cura é uma cura física, sim, mas acima de tudo uma cura espiritual. E agora, quando nós realmente entendemos o problema, nós podemos então buscar a solução. Existe um problema e agora Cristo nos mostra a solução. Não fique agarrado no problema. Não fique olhando para o problema. Busque a solução e a solução é Jesus. E a solução sabe qual é? Está no verso 27. E o verso 27 diz assim, mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Depois de muitas frustrações e depois de todo o tempo de espera daquele pai, não é simples e não é fácil se levantar de uma queda do pecado. E eu estou falando agora, em especial para você, que era adventista do sétimo dia. Você que era cristão, ou você que é cristão, que por algum motivo você caiu no pecado, se afastou dos caminhos de Jesus. Esse Cristo é o que te chama agora para te pegar pela mão. Esse Cristo está interessado agora em te levantar, em te erguer. É esse Cristo que quer realmente fazer com que você se levante e que você fique de pé. O texto diz claramente, mas Jesus tomando pela mão, o ergueu.
E quem que ficou de pé? Aquela criança decidiu ficar de pé. E ele se levantou. Jesus Cristo, ele te dá a mão e ele quer sim te erguer. Mas só você pode decidir ficar de pé. É só você mesmo que pode, com livre-arbítrio, com a decisão e com o poder do Espírito Santo, é só você que decide continuar de pé pela graça de Cristo. Jesus Cristo está aqui nessa noite para dizer para você, filho, filha, eu quero te ajudar, eu quero te levantar, eu quero fazer com que você seja uma nova criatura, eu quero que você realmente seja uma nova pessoa, pelo meu nome e porque você continua olhando para mim. Hoje, nós vimos aqui de um grande testemunho, um testemunho de um milagre que aos nossos olhos parecia algo impossível, como que uma criança que era muda, surda, e agora aquela criança se levanta e o espírito imundo sai. Mas um conflito que ficou aqui, e que foi onde começou a história, que é onde agora eu faço o apelo para você, que é cristão, que entregou o coração a Jesus, que tem vivido uma caminhada com Cristo, e muitas vezes você se sente impotente diante do pecado, você se sente fraco diante daquilo que está acontecendo em sua volta, você ora e parece que as coisas não acontecem, você ora e parece que as pessoas não se decidem, você está orando pelo seu filho, e eu sei que você está orando pelo seu filho, e parece que ele não volta, parece que ele não quer saber das coisas de Deus. Quanto tempo, minha irmã, você tem orado pelo seu esposo? Quanto tempo, meu irmão, você tem orado pela sua esposa? Há quanto tempo essa oração está acontecendo e parece que nada resolve, parece que nada muda? Talvez foi essa frustração dos discípulos também. E foi exatamente nesse ponto que os escribas começaram a interpelar os discípulos de Jesus, perguntando, ora, por que vocês não conseguem tirar esse espírito imundo? Como eu disse, lá em Marcos, no capítulo 6, verso 12 a 13, fala que esses discípulos já tinham expelido demônios. Marcos, capítulo 6, verso 12 a 13, olha o que aconteceu. Marcos, capítulo 6, no verso 12, diz assim. Marcos 6, capítulo 12. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, e expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos e ungindo-os com óleo. Esses eram os 12 discípulos, esses eram os discípulos de Jesus. Um pouquinho antes, eles estavam expelindo demônios, estavam curando enfermos, eles estavam fazendo milagres e maravilhas em nome de Jesus, mas por que agora eles não conseguiram? E alguns sugerem que é por causa do finalzinho aqui do verso. Aqui no verso 28 do capítulo 9 de Marcos, lá no finalzinho diz assim, quando eles entraram na casa. Quando entrou na casa, os seus discípulos, no verso 28, lhe perguntaram em particular, por que nós não podemos expulsar esses demônios? O que aconteceu? E aí Jesus responde, nessa casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. O nome jejum aqui está entre colchetes. Entre colchetes quer dizer que nas melhores traduções esse nome jejum não existia, mas está aqui. E alguns querem sugerir que algumas castas de demônio só pode tirar por meio de jejum e oração. E aí, no momento ali, você começa a jejuar e orar e você pode fazer milagres e maravilhas. Não acreditamos dessa forma. Acreditamos que sim, tem que ter uma vida de comunhão constante com Cristo. É uma vida de oração. Não é uma pessoa que passou e passa a semana inteira sem orar e agora acontece um problema, ela se ajoelha e hoje eu vou estar de jejum, hoje eu vou jejuar e as coisas vão acontecer. Não, não é assim que acontece. A resposta de uma oração vem de um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento constante, um relacionamento permanente, uma entrega completa a Deus dia após dia, um dia após o outro, todos os dias, cada dia, até o último dia. É uma crescente de relacionamento com Cristo. Por isso o apelo para você, meu irmão, o apelo para você, minha irmã, é que nós possamos permanecer na presença de Cristo em oração, que possamos tirar tempo para nos entregar a Ele, em especial na manhã, na madrugada, no silêncio, onde talvez os pássaros ainda começaram a cantar, está você ali, de joelhos, se consagrando a Deus, buscando a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento, estudando a palavra dEle. É com essa entrega completa a Deus, é que nós vamos conseguir, de fato, fazer esses milagres que precisam ser feitos.
fazer maravilhas que precisam ser feitas, em especial na transformação do caráter das pessoas. Jesus Cristo está aí com você e você precisa continuar com esse Cristo. Entregue o seu coração a Deus. Não é uma tarefa simples e muito menos fácil, mas esse Jesus que hoje foi apresentado é o Jesus que ele vem para que você possa olhar para ele. E ao olhar para Jesus, você é transformado por esse Jesus. E ele pode te erguer e te colocar de pé. E é esse Jesus que te convida para uma vida íntima com ele, uma vida de oração, uma entrega completa a ele. Se você quer ter poder, e o poder do Espírito Santo, como o pastor Erson pregou agora nesse sábado, se você quer ter esse poder sobrenatural do Espírito Santo, tem que ter uma entrega constante, diária, ininterrupta a esse Deus. Louvado seja o nome do Senhor porque você está ouvindo essa mensagem e que você decidiu buscar esse Jesus. Por favor, permaneça na presença de Cristo. Acredite que esse mesmo milagre que aconteceu aqui, que Jesus também quer realizar na sua vida. Ele é maior interessado em te salvar. A maior cura que Ele quer fazer não é somente a cura física. Ele quer fazer a cura espiritual. Que Deus te abençoe. Feche os seus olhos e nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo seu grande e eterno amor. Estudamos a Tua palavra, que é viva e eficaz. Ouvimos a história desse pai que estava aflito com esse filho possuído pelo demônio. Por favor, Deus, que o Senhor, da mesma forma como chegou ali e resolveu o problema daquela família e pôde testemunhar para os discípulos que precisa de uma vida de oração, que assim seja para nós também. Nós precisamos, ó Pai, estar mais íntimos com o Senhor, mais perto do Senhor, para que nós possamos também ver esses milagres acontecendo ainda nos dias de hoje. Quantas pessoas estão no leito dos hospitais? Quantos estão com esse coronavírus? Quantos têm outros tipos de doença, câncer, doença do coração? Por favor, Deus, que a Tua mão poderosa chegue sobre esses lares, sobre essas pessoas, e que possa trazer a cura tão almejada e tão desejada que esses Teus filhos querem. Mas, por favor, principalmente, que seja a cura espiritual. Que esses Teus filhos que estão ouvindo essa mensagem, que possam ser curados plenamente, totalmente, pelo poder do Espírito Santo, e que possam receber, ó Pai, a cura espiritual para viver uma vida diante do Senhor e diante dos homens com dignidade. E, acima de tudo, para viver eternamente com o Senhor. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos, de cada um dos Teus filhos que estão aí assistindo. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor.